ficaste mais caridoso, mais tolerante, mais amoroso, mais fraterno, mais solidário? São estas as perguntas que nós temos que responder, face a face, com o nosso anjo da guarda. Mais ninguém. A minha esposa não estará lá, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu esposo, meus amigos de bar, meu colega de trabalho, ninguém estará nesse momento com você. Você e o seu anjo da guarda, sua consciência, é o teu momento, a hora da verdade. Então, e aí colocamos que a fonte é o Evangelho de Jesus, algumas das muitas instruções que nós temos analisado com todo carinho. E aí nós concluímos o seguinte: não pode haver redenção, isso é libertação espiritual, sem as transformações morais que levam à eliminação de vícios e defeitos e à aquisição e desenvolvimento de virtudes cristãs. Não pode haver redenção sem eliminação de vícios e aquisição de virtudes. Também dissemos que a FLF visa esses objetivos fundamentais para a nossa vida. Esse é o objetivo principal da fraternidade Lusifé. Também dissemos que essas transformações se operam com a reforma íntima, reforma interior, autoconhecimento, escolha o nome que vocês quiserem, da qual a vivência do Evangelho de Jesus, viver, não apenas saber de cor, mas aplicar todos os dias, é condição essencial para essa transformação. Sem isso, não é possível. Nós dissemos isso e aí apresentamos a figura do Mestre dizendo: vem, segue-me. É uma mensagem de Mateus 19, 21. E aí definimos reforma íntima como sendo um processo contínuo de conhecimento da nossa intimidade espiritual. Intimidade espiritual. Modelando-nos progressivamente na vivência evangélica. Ou seja, vivenciar, praticar os ensinamentos de Jesus em todos os momentos da nossa existência. Isto é reforma íntima no conceito que nós apresentamos aqui na abertura desta escola. É a transformação do homem velho, este carregado de tendências irreciculares, várias vidas, cometendo os mesmos equívocos, transformado no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Atuante na implantação, trabalhando para a implantação. E aí nós estabelecemos a fundação da Escola de Aprendiz do Evangelho e colocamos em humilde analogia a situação existente na Palestina, nos tempos de Jesus, estabelecendo uma iniciação espiritual em 3 níveis e apresentamos o aprendiz, o servidor e o discípulo. E explicamos que o aprendiz é aquele que tem como compromisso a frequência obrigatória à escola, 80% no mínimo, combate perseverante aos vícios e defeitos e a entrega das tarefas de casa, 80%. Sem isso, não é possível ser discípulo, servidor. O aprendiz dedicado e perseverante, após ser avaliado pela direção espiritual da FLF, poderá passar para o segundo nível, servidor. Além disso tudo, todos os compromissos do aprendiz, combate contínuo dos defeitos, ainda vem trabalhar na casa, ou trabalhos que deixa eu apertar aqui no botãozinho. Então, práticas obrigatórias de serviços aos semelhantes com testemunhações evangélicas em todas as atividades da FLF. O que são testemunhações? Algum dia eu pergunto, mas o que é testemunhar? Testemunhar significa dar comprovação de que eu me transformei. Então, testemunhar que eu aprendi o Evangelho. Então, dar o testemunhos evangélicos significa dar comprovações que eu aderi, que eu de fato me esforço para ser um homem virtuoso, bondoso, tolerante, paciente, comprometido. Isso é testemunhar. Então, isso tudo nós colocamos, este o servidor. E, finalmente, o discípulo. E para ser discípulo, quem atinge o terceiro nível? Aquele que vive no mundo e dele se desprende, ligando-se fortemente a Deus, devotando-se ao bem, sem exclusivismos. Sem exclusivismos. Dedicando-se ao bem, sem exclusivismos. A toda a humanidade, seja ele baiano, argentino, corintiano, índio, não importa. Todos
aquele que se esforça por viver o Evangelho em tudo o que pode, esquecendo-se de si mesmo, este subir muitos degraus e estará mais próximo de Jesus. Atravessará a porta estreita e entrará no caminho do reino. É o discípulo. Então, aqueles que hoje se formarão terão que meditar se serão discípulos. Não precisa, não vai dar essa resposta a mim e a ninguém aqui da plateia. Vai dar essa resposta a si mesmo. Se quer ser discípulo, porque hoje é o portal do início da sua jornada de discípulo. Hoje é o portal. Você estará hoje, irmão querido, que vai sentar aqui à frente, como formando, cumpridor dos 80% de presença e das tarefas entregues. Estes, que nós vamos já dizer o nome, este decidirá se atravessará de fato a porta estreita e entrará no caminho do reino. Aquela porta estreita daquela figura ali, aquele caminho árduo, íngreme, que é essa opção, essa escolha que teremos que fazer. Então, não é hoje que você receberá o título de discípulo. Este a gente não recebe. A gente caminha por essa estrada. É o trajeto, não é a chegada. Então, hoje é o fim do ciclo. Termina a escola e aqueles que serão chamados aqui são servidores. Agora, se você vai ser o discípulo, a escolha é sua. A porta foi aberta. Você agora vai ter que fazer a sua trajetória, caminhar por esse caminho. Esse é o ponto. Esse é o discípulo. Nosso exemplo maior de discípulo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é o nosso exemplo maior de discípulo. É o exemplo escolhido pela Escola de Aprendiz do Evangelho como um discípulo exemplar, porque ele não foi apóstolo. Ele não foi apóstolo. Apóstolos são 12, discípulos são milhares. E cada um de nós pode ser. A opção é nossa. E aí nós descobrimos, por isso o exemplo de Paulo de Tarso, porque o Espiritismo é a religião das mãos permanentemente ocupadas. Não há espaço para o ócio, para futilidades, para o tolo ser farmente, como todo mundo sonha, ou não fazer nada. Não há espaço. É trabalho, trabalho, trabalho. Por isso, a música que nós cantamos hoje do servidor, o bom servidor, o lema do servidor é... Trabalho, trabalho, trabalho. Exatamente. Então, essa é a missão, meus irmãos. Não nos iludamos. Não haverá conquista sem mérito. Não há conquista sem mérito no universo. Não há. Nem material, nem espiritual. A lei do menor esforço, aquela que premia quem nada faz, ela é um sofisma, ou seja, uma afirmação falsa. Ela não existe. É uma lei dos homens. Não é a lei divina. A lei divina é o trabalho. A lei do trabalho. O mérito através do trabalho. A nossa evolução através do trabalho. É isso que existe. Muito bem. E aí, convidamos naquela ocasião todos a colocar as mãos à obra. Às vezes, dissemos lá naquela ocasião, o primeiro passo no objetivo a ser alcançado reserva maior distância do que todos os passos seguintes. É o primeiro passo. É a decisão. Eu vou. Depois, porque nem só na vida futura os frutos serão colhidos, podemos usufruir já desta transformação. Já transformação de caráter, de gosto de hábitos. Porque o sentimento de paz, nós dissemos naquela ocasião, o sentimento de paz interior é um estado de espírito inconfundível. E aquele que sente essa paz, meus irmãos, não consegue mais ficar sem ela. Aquele que sente essas vibrações de fraternidade, de amizade, sente a espiritualidade vibrando no seu corpo, não consegue mais ficar
sem essa sensação de alegria, essa sensação de dever cumprido, essa sensação de ser útil. Não dá para explicar isso, tem que ser sentido. Tem que ser sentido. E aí a gente concluiu com a passagem tão completa: se queres ser prefeito, disse o mestre, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Que, aliás, será a palestra da quarta-feira, agora próxima. É isso, irmã Eunice, querida irmã, estimada irmã? Vai ser a palestra da quarta-feira, e essa passagem. Muito bem, meus irmãos. Eu quero agora, então, chamar os que se formam. Vamos chamar, inicialmente, o Kaiser, depois a Leonice, a Juliana. Pode ir sentando, gente. A Juliana, a Sueli não veio, infelizmente, que ontem foi o Dia das Mães, ela trabalhou muito na sua floricultura, ontem atendendo todos os que queriam presentear as suas mães. Está totalmente impossibilitado, é isso, velho? Mas mandou o representante, seu procurador maior lá, não é isso? Então a Sueli vai ficar, então, a sua cadeira vai ficar vazia. Depois a gente faz uma vibração por ela. Márcio Rubens Wolfer, a Ana Carolina depois, a Ellen. Vejam que tem uma ordem, né? Tem uma ordem, depois eu vou explicar por quê. O Eduardo, a Eunice e o Ezio. Não tem problema, sentem onde quiser, não tem problema. Pronto, meus irmãos. Irmãos queridos, estes nove irmãos cumpriram 10, né? Está faltando um. Estes 10 irmãos citados, eles cumpriram minuciosamente o que propunha a escola de aprendizes. Entregaram as suas tarefas em dia, todas, e a frequência mínima de 80%. Aqui tem irmãos que não faltaram sequer uma única sessão. Foram 34 encontros desde o ano de 2000 Nós contamos a partir de 2010. Porque nós estabelecemos essas regras em 2010. Então aqui tem irmão que veio 34 sessões seguidas sem faltar, uma sequer. Depois nós vamos falar quem é. Antes disso, nós trouxemos uma mensagem para todos os alunos, os aprendizes, e especialmente a esses que foram. Então, a mensagem é para todos, meus irmãos. Esta mensagem não fui eu que escrevi. Eu estava lendo o irmão José, na semana passada, de manhã cedo, eu toquei num texto de, meu Deus, isso aqui foi feito de encomenda para essa ocasião. E eu quero, então, trazer a mensagem do irmão José para todos os aprendizes, especialmente para estes aqui que hoje estão no portal do discipulado, na porta de entrada. Se vão entrar, a opção é de vocês, a escolha é de vocês, o livre arbítrio é de vocês. A mensagem do irmão José, o cultivador e a gleba, ele diz assim: há 2000 anos os pensamentos de Jesus, registrados no Evangelho, trabalham o íntimo das criaturas, conduzindo estes pelo caminho estreito do aperfeiçoamento espiritual.
A sublime empreitada, sem dúvida, é tarefa de paciência. Paciência. Pouco a pouco, através das vidas sucessivas, o homem vem aprendendo a pensar em Jesus, como Jesus, deixando-se moldar pela mente divina. Meus irmãos, isto não é um trabalho de uma vida. Sem violentar consciências, a verdade naturalmente se impõe. Porque a evolução dá saltos. As almas, quando se revelam maduras, despertam para as realidades da vida, sem que nenhuma força opressora as obrigue. Não há necessidade de se forçar nada. Sem que espontaneamente efetue a sua própria conversão no bem, ninguém toma a definitiva decisão de abandonar o mal, o vício, os maus hábitos, a preguiça. O diálogo do Senhor com os homens não se interrompeu com o episódio da cruz. Não se interrompeu. Em silêncio, respeitando-lhe as escolhas, eis que o Mestre continua a convidar-nos com sabedoria e mansidão: vinde a mim. O Evangelho é abençoado celeiro de ideias que florescerá na humanidade do futuro, meus irmãos. Em meio à floresta dos pensamentos humanos, o pensamento divino se infiltra como suave raio de luz no escuro da mata e vai clareando os caminhos de quem deseja avançar com segurança. O Evangelho é luz. A palavra de Jesus molda o homem evangelizado do terceiro milênio. O Espírito, e agora, queridos irmãos, aprendizes, o Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza depende do trabalho atual. O homem carece de cultivar-se com o mesmo capricho que dedica ao cultivo dos seus objetivos materiais. Assim, todos os dias, cuidará de revolver o seu pedaço de terra interior, fertilizando-a com o suor do seu próprio rosto. Não recuará diante das dificuldades e das provas, nem se renderá ao desânimo. Incansavelmente trabalhará, manejando a enxada da boa vontade, extirpando de si mesmo as ervas daninhas do orgulho e da ignorância. Estes, os maiores males da humanidade. Não permitirá que na lavoura da alma o joio do egoísmo milenar sufoque o trigal nascente da solidariedade, com que se fará os alimentos para quantos se revelam famintos do pão espiritual. Não permitirá. A exemplo do lavrador que se debruça sobre o solo, na expectativa da chuva benéfica, das bênçãos divinas, não se abandonará às intempéries ameaçadoras e nem tampouco deixará por conta da natureza a tarefa de lhe fazer germinar as sementes das virtudes que possui, ainda adormecidas. Esta é a nossa tarefa. O homem não se preocupa com o cultivo de suas possibilidades espirituais. Aquele que não se preocupa é comparável à figueira estéril do Evangelho do Mestre. Por mais exuberante que seja a folhagem exterior, quase a nada se presta, pois não dá frutos. A boa leitura, a conversação edificante, o hábito da prece, a reflexão sincera, a prática do bem aos semelhantes, são adubos imprescindíveis, meus irmãos, a quem anseia por produzir e colher em si mesmo os frutos da evolução. A gleba abandonada que se cobre de espinhos é o retrato do homem ao sabor das adversidades, do deixa a vida me levar.
não chegaremos a nenhum lugar. Que ninguém então se esqueça, meus irmãos, e agora eu encerro, que o fruto não vem antes da floração, e que a semente não germinará onde o terreno não lhe é propício. Então, meus queridos, aprendizes todos somos nós. Que cada um siga o seu destino e as suas escolhas, lavrando o terreno da sua alma, com o esforço máximo que pode, porque nós necessitamos fazer o bem no limite máximo das nossas forças, para aproveitar o momento desta encarnação. Porque os depoimentos que nós temos percebido no plano espiritual, daqueles que voltam e percebem o tempo perdido nas futilidades da vida mundana, o arrependimento que corrói a alma, a vontade de voltar e iniciar uma nova encarnação imediatamente, e não podem, tem que entrar na fila, em fila de espera. Percebem a oportunidade desperdiçada. Este é o convite, então, meus amados irmãos, a todos. Agora nós vamos chamar aqui, um a um dos irmãos, vamos dar uma pequena lembrança, preparada especialmente para este momento, uma joia, meus irmãos queridos, preparada pela nossa querida irmã Emanuele, aquela que se veste de perereca louca, né? Nas nossas visitas à casa de idosos da Alto. Ela é uma artista, como vocês todos sabem, preparou especialmente uma lembrança a estes formandos. E nós também passaremos à mão dos irmãos um material de reflexão, o papel do discípulo, para que os irmãos reflitam sobre a grande responsabilidade que podem abraçar daqui para frente, e além do mais, uma outra instrução que é regras para a autoeducação, que nos aguarda a todos. Material que será analisado e debatido nos encontros que os irmãos farão daqui para frente, às segundas-feiras, uma vez por mês, separado dos irmãos que vão continuar na escola de aprendiz, junto comigo e com o Ezio, que é o nosso secretário, a dupla aqui, dinâmica, que continuará trabalhando na escola junto com vocês. Muito bem, então vamos lá. Eu quero chamar inicialmente a Leonice. A Leonice, ela, das 34 sessões, ela veio a 30. Faltou apenas 4, 90% de aproveitamento, entregou todas as tarefas dentro do que estava requisitado. Então, esta irmã, querida irmã, que tem tanto o nosso apreço, tantas vezes, né? Eu quero então, inicialmente, lhe dar aqui o seu material, o brinde da nossa querida Emanuele, é um marcador de livros, feito especialmente para este momento. Olha que bonitinho. E aí eu quero pedir para a querida irmã, se quiser falar alguma coisa sobre a sua, 1 minuto, no máximo, sobre esses 3 anos de reflexões e participação na FLF, se gostaria de dizer aos irmãos
se isso lhe ajudou, mudou sua vida, o que você sentiu nesse tempo de trabalho? Ajudou bastante a reforma interior, principalmente, né? Muito bem. Então, aqui um abraço desse pop velho aqui. Pronto, pode sentar. Eu quero chamar o próximo agora, que é o Kaiser. Jefferson Kaiser, grande irmão. Também eu quero chamar aqui para entregar para ele o nosso irmão mais novo aqui. O nosso irmão mais novo aqui de corrente, que eu acho que é o Valmor, né? Valmor, vem cá, Valmor. Entrega para o Kaiser aqui. O Kaiser também de 34, ele veio a 30. Faltou só 4 em 2010, 11, 12 e 13. Meus irmãos, é muito tempo para a gente faltar só 4 vezes. É uma dedicação, merece. Vem cá, Valmor. Entrega aqui para o Kaiser este material que é estudo, para ele não perder o ritmo, e essa lembrança aqui, por gentileza. Nesse início, quando a gente deu o primeiro passo, muitos duvidaram, poxa, será que a gente vai, é esse o caminho? Hoje eu posso dizer com muita convicção que se não fosse esse esforço, esse estudo em conjunto, aprender um com o outro, certamente estaria errando muito mais do que erra hoje, muito mais. Então, no processo da minha educação espiritual, de entender a Deus, o amor de Deus, que não tem nada errado, que está tudo certo, nós precisamos melhorar para mudar o mundo fora, eu certamente estou convicto que esse é o caminho, estudar e ver no próximo o objetivo maior da nossa vida. Aquilo que eu vejo no próximo, que eu consigo ajudar o outro, é só me melhorando, senão não consigo ajudar ninguém. Então esse é eu posso deixar com vocês certeza, esse é o aprendiz eterno que a gente tem que ser, de sempre estar aprendendo. Vale a pena mesmo. Esse é o impulso que eu dou, o empurrão que eu dou aos irmãos. Muito obrigado ao nosso irmão Marcelo por nos dirigir durante tanto tempo. Obrigado mesmo por nos incentivar tanto. E esse é o incentivo que eu dou a vocês. Sigam, que vale a pena mesmo. Obrigado. Quero dizer que o meu prêmio eu já recebi. Juliana, a Juliana também, das 34 sessões, ela veio a 31. Marli, vem aqui entregar para a Juliana o brinde dela e o presente, faz favor. 31 sessões de 34 em 3 anos e meio. É um grande feito. Então, pessoal, na verdade, tenho só 2 coisinhas para falar. Eu não sou muito boa nas palavras, mas eu gostaria de compartilhar que eu fui em busca de conhecimento e nessa busca eu me conheci, continuo me conhecendo, que acho que é uma busca eterna, né? E aprendi com o nosso amigo Marcelo, que não adianta a gente se martirizar, até comentei hoje no grupo também, não devemos nos martirizar e sim nos conhecer cada vez mais. E a frase que marca, eu acho assim, que não podemos consertar em uma única encarnação aquilo que hábitos milenares, né? É isso. Mas é muito bom. Muito bem. Na sequência seria a nossa irmã Sueli com 30 presenças também, das 34. Também um feito e tanto. Todo mundo conhece bem essa nossa irmã, como ela se esforça. Hoje ela é palestrante da FLF também. Mas
infelizmente não pôde estar presente. O nosso próximo, então, agora é o Márcio Rubens, nosso grande ex-presidente, agora atual tesoureiro. Eu quero chamar aqui, quem é o nosso irmão mais novo aqui, da corrente? A Regina. Vem, Regina, vem aqui entregar para o Márcio o presente dele, que é mais trabalho aqui naturalmente, e a lembrança feita especialmente para este momento. Bom, o que eu tenho a dizer são poucas palavras. Em primeiro lugar, quero agradecer esse grande incentivador que é o Marcelo, que nunca desistiu e, muito pelo contrário, cada vez incentivando mais a gente estudarmos, nos dedicarmos à biblioteca, com uma grande criatividade dele, junto com a esposa sempre, né? Para que possamos avançar cada dia mais nos nossos estudos. E, claro, através desses estudos, cada um faz a sua evolução dentro daquilo que é possível. E acredito que cada um tenha conseguido grande parte de suas metas, como eu também acho que consegui grande parte vencer desse desafio ao qual eu me propus. Mas, independente disso, a gente tem todo dia mais uma parte a vencer. Todo dia são fatos novos, todos os dias são coisas novas que acontecem na vida, as quais a gente enfrenta e disputa na luta de vencer e não contrariar e melhorar cada dia junto aos nossos amigos, aos nossos irmãos. E é isso aí o que é o objetivo nosso, melhorar cada um dentro de si e ser uma semente perante essa sociedade toda para melhorar esse mundo. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Muito bem. O Márcio fez 31 presenças em 34. É muita coisa, pessoal. Sinceramente, é um grande esforço. Então, merece o nosso apreço, o nosso respeito. A próxima, dona Ana Carolina. Dona Ana Carolina, vamos ter Filipão, vem cá, Filipão, entrega aqui para ela, também com 31 presenças em 34, aqui, Filipão, nossos mais jovens trabalhadores da casa, entrega aqui para esta jovem. Então, eu costumo muito falar por lágrimas, mas pretendo hoje não chorar. Foi um percurso comprido, longo, difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Porque tivemos alguém nos incentivando, toda a corrente, e vou chorar. É difícil falar de alguma coisa boa, alguma coisa sem emoção. Não sou eu. E o que eu mais aprendi foi como lidar com os sentimentos, as emoções e as nossas reações. E venho aprendendo muito com isso. E principalmente a ter mais fé e aceitar cada dia mais Jesus como nosso irmão, nosso líder, nosso maior exemplo. Eu acho que isso me fez crescer bastante. E pretendo crescer mais. Até não chorar mais. Muito bem. Agora eu já falo. Então a Ana fez 31 presenças, agora, de 34. Agora, com 32 presenças de 34, a Ellen Roelfer, aqui não sou muito bom em alemão, deixa eu ver aqui, vou chamar quem aqui para entregar para Ellen, nosso trabalhador aqui. Deixa eu ver aqui, Vera Lúcia, vem cá, Vera Lúcia, entrega aqui a nossa dirigente também, além de outras coisas, aqui o seu material de trabalho e de lazer, porque são leituras e livros.
Queridos, eu tenho a dizer a vocês que a escola me propiciou uma reestruturação na minha personalidade. Uma coisa que eu imaginava que não fosse possível. Então, aprendendo, conhecendo, tendo novos conhecimentos, a gente é capaz de reescrever a nossa jornada. E é isso que a escola consegue fazer. Ela, além de nos trazer Jesus como um amigo muito próximo, ela nos, dentro de uma casa espírita em especial, ela nos propicia vários outros conhecimentos, nos afasta de qualquer patologia, de qualquer doença que a gente possa ter a nível espiritual. A gente vê as coisas muito mais claras. A gente não conhece apenas Jesus, com o perdão do apenas, a gente tem noção de tudo, principalmente aqueles que buscam conhecer mediunidade, conhecer os fatos ditos antes como extraordinários, você passa a vê-los de uma maneira muito mais simples, você passa a compreendê-los. É isso que a escola objetiva. Nos fazer perguntar sempre mais e buscar soluções para o nosso dia a dia. Tirar das mãos daquilo que é impossível, colocar nas nossas mãos e dizer tudo nos é possível. É isso que a escola dá. Então ela é muito mais do que apenas uma confraternização entre amigos. Quem leva a sério consegue se modificar. E ele desiste totalmente de modificar o outro. Ele passa apenas a ter uma meta: se modificar, se transformar, se melhorar. E eu me considero uma mulher muito melhor do que eu era antes de iniciar. Então, parabéns a todos. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigado à equipe espiritual, que, como o Marcelo citou antes, já tem planejado isso para nós. E que isso sirva de incentivo a todos nós. Muito obrigada. Muito bem. Vamos então agora. Faltam 3 ainda, né? Faltam 3. Falta o Eduardo Silveira com 33 presenças de 34. É um número fantástico. Eu vou pedir para a Sabrina entregar para ele. Eduardo, por favor. A Sabrina entregar para o Eduardo. 33 presenças de 34 aulas. Tentar falar sem chorar, tá? Quem me conhecia antes sabe que eu mudei bastante. Aliás, lá em casa o pessoal reclama muito que eu mudei demais. Inclusive foi chamada a atenção pela minha mãe, que já foi, que já está no outro lado. Eu participei de um conjunto dessas aulas aí, porque eu precisava mudar bastante. Eu tinha muitos vícios, e eu fui meio radical há um certo tempo com diversas coisas, que o pessoal que me conhecia estranhou muito. O pessoal daqui não me conheceu antes que eu, como eu era anteriormente, mas eu aos 42 tive um derrame, quase morri. Depois disso eu comecei, isso foi 15 anos atrás. Depois disso eu entrei como assistente na outra casa que nós participamos, e eu frequento o Centro Espírita praticamente semanalmente desde 2000. Que a gente começou a participar. Sempre ajudei bastante nos estudos, nas palestras, e participei bastante, porque eu acho que nós mudamos bastante com esse aprendizado, e
se nós não mudamos mais, pelo menos nós entendemos quando nós estamos fazendo as coisas erradas. Que antigamente a gente nem sabia que estava fazendo coisa errada. Pelo menos agora a gente sabe, meu Deus, está errado. Preciso mudar. Então, é como foi dito antes, nós não vamos conseguir mudar nossa geração, nessa que nós estamos, né, nessa encarnação, mas nós precisamos economizar vidas. Quanto mais mudarmos, menos voltaremos. Então, nós temos que continuar cada vez mais aí. E esse negócio de parar de estudar, isso não existe. Quem estuda sabe. Tu sempre tem que aprender uma coisinha a mais, e vai. E as coisas são assim, tu não acaba de aprender nunca e estuda sempre, né? E não se preocupe com o tempo. O tempo passa tão ligeiro que a gente nem sente. Tá? O pessoal acha aí, 5 anos. Isso não é nada, passa rápido. Tá bom? Muito bem. Agora, a minha querida irmã Eunice, eu vou pedir para Devair entregar para Eunice o seu brinde. Também a Eunice com 33 presenças em 34 aulas. Uma dedicação admirável, sinceramente, meus irmãos queridos. Isso mostra que a pessoa de fato quer mudar. Sempre é um momento importante na vida da gente de poder participar e conhecer pessoas novas. E a escola nos propicia isso, conhecer pessoas. E antes de tudo, eu quero agradecer a todas as pessoas que eu conheci, aqui ou ali, que isso é a parte mais bacana de tudo isso. Na escola a gente adquire conhecimento, com conhecimento e sabedoria, e com a sabedoria a gente sabe um pouquinho mais como aplicar o que nós aprendemos no nosso dia a dia. E sem dúvida nenhuma, eu não só apliquei, como eu estou aplicando, vou aplicar ainda muitas coisas que eu aprendi aqui na escola. Gosto muito da parte do perdão, eu acho que minha visão mudou um pouquinho o que é perdoar, né? A gente sempre usa muito isso aqui, de perdoar, primeiro faz bem para a gente, depois para o próximo, isso eu aprendi aqui. Também eu era uma pessoa bastante paciente, ainda sou um pouco, mas jamais como antes. E tudo isso, né, eu fui aprendendo aqui dentro, convivendo e aprendendo. Quero agradecer a todos a amizade, meu companheiro Marcelo, antes de tudo meu companheiro, depois meu irmão, que nesta vida aqui nós somos companheiros, somos irmãos de espírito, mas companheiros de carne e osso, e que me incentiva, mas não me dá nenhuma tarefa, prontinho, mas é meu apoio, né? E é bacana isso, tenho um apoio a mais, mas de qualquer maneira, amo todo mundo, muito obrigada. E desejo quem está recomeçando ou quem está começando, vale a pena, a gente se torna uma pessoa melhor, inclusive um pouco mais segura com relação às decisões a tomar no dia a dia, porque a gente começa a compreender um pouco mais do que nos acontece e aceita, como diz o Eduardo, com mais resignação, né? Porque a gente compreende mais, mas isso é estudando. Obrigada, gente. Muito bem, e agora o nosso último irmão aqui, que aguarda ansioso pelo seu reconhecimento também. Esperamos uma coisa aí, né? Olha, eu queria dizer uma coisa. Eu faltei uma vez porque eu fiquei doente, estava internada. Atestado médico não vale? Agora, meus irmãos, eu quero chamar o nosso irmão Ézio agora, é o nosso último, meu irmão querido, por gentileza, é o presidente da Fraternidade Luz e Fé hoje. Este irmão, ele realizou um feito. Ele conseguiu vir a todas as 34 aulas, todas, 100% de frequência. Quando eu fechei essa frequência, eu fiquei impressionado, porque nem eu vim a todas. Eu também faltei uma.
mas ele veio rigorosamente a todas. Então, de fato, este irmão é um irmão, bom, especial ele já é, né? A gente já percebe, né, pelo sorriso, aquela alegria de sempre. Então eu quero convidar o nosso querido irmão Zé Clemente, vem aqui, Zé, entrega aqui para esse homem esse brinde, essa lembrança. Grande Zé Clemente. Foi ele que me convidou para vir para cá. E agora o depoimento do nosso presidente aqui para fechar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, principalmente ao nosso instrutor Marcelo, aos instrutores espirituais que me deram essa oportunidade de poder estar essas 34 vezes presentes e tirar disso um proveito pessoal, praticamente para mim, em função da minha reforma íntima, onde eu descobri todos os meus vícios, defeitos. Ainda hoje tenho, às vezes peço paciência com muitos, quando não posso ser tão certo. E nessa nova etapa daqui para frente, a gente tem um compromisso de cada vez mais praticar essa reforma íntima que a gente aprendeu e colocar realmente em prática isso. É um compromisso meu, como os da casa também. A única coisa que eu posso e devo é agradecer a Deus, essa grande família FLF, que sempre nos acolheu aqui da melhor forma possível, e especialmente também a minha esposa, a Suri, que nos está presente, que foi uma das grandes incentivadoras para começar a minha tarefa na parte espiritual a nível de leituras, estudos. Ela sempre dizia, vamos praticar. Eu até uns 5, 6 anos atrás, eu não acreditava nesse lado espiritual. Eu achava que tinha alguma coisa, mas não tão a fundo. E hoje, eu pratico, eu amo, eu sinto, quero trabalhar cada vez mais. Tanto que aceitei o convite do Marcelo em ajudar no próximo curso. Vai ser uma dedicação também séria. Então, eu só tenho agradecimentos a todos, e que todos os novos que estão entrando, que continuem também com essa fé e com essa vontade de aprender cada vez mais. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos encerrar o nosso encontro, bem no horário, 5 para as 10. Nós vamos fazer a nossa corrente, nós vamos fazer aqui, porque o nosso está filmando lá, vamos fazer aqui na frente. Todos os irmãos, então, venham para cá, os irmãos formandos fiquem no meio da roda. Vamos encerrar essa jornada, inicialmente cantando a oração da paz. A nossa oração de abertura de todos os trabalhos, porque se nós cantamos para mim, que hoje essas portas que nos são abertas sejam representadas pela oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve
bênçãos de luzes caiam sobre todos esses irmãos, todos estes irmãos aqui presentes, lutadores, batalhadores, servidores de Jesus, trabalhadores de Jesus, cada um dentro da sua possibilidade, dentro do seu momento, dentro do seu ritmo, que neste momento singelo em que as portas do futuro se abrem, que bênçãos do céu caiam sobre todos nós, vindas do plano espiritual, destes bondosos guias que nos acompanham, em todos os momentos. Quanto nós devemos a eles? Quantas alegrias eles nos proporcionam, quantas comunicações, quantos fluidos benéficos nós recebemos. Eles que tanto reconhecem a nosso esforço, a nossa miséria, tantas vezes, as nossas caídas, o nosso esforço de retomada. Muito obrigado. Viveremos todos sobre aqueles que vêm se juntar ao povo de Deus. Há 2000 anos, Jesus ensinou. Poucos compreenderam. O Espírito da Verdade vem e esclarece. Novamente, a humanidade lembra-se dos ensinamentos do Mestre. Outros chegam e põem em prática. E aí sim, o ensinamento do Mestre torna-se inapagável da vida de todos aqueles que a conheceram. Viveremos todos sobre aqueles que tentam endireitar-se. Viveremos todos sobre os que lutam suas lutas interiores para tornarem-se homens e mulheres melhores. Aprendamos a vibrar dentro de nossos lares para que vivamos melhor. Viveremos hoje, em especial por este grupo que se prepara para a sua grande resposta interior. Porque aceitaram o chamamento de seguir a Jesus, de colocá-lo sempre a seu lado, e a ele se reportar das grandes dificuldades, das grandes decisões, perguntando-lhe: Mestre, o que farias em meu lugar? Vibremos para que este grupo reflita muito sobre o potencial que já tem dentro de si. Vibremos também para que todos sejam incentivados a buscar sempre mais conhecimentos, bondade e determinação. Para que o primeiro passo seja dado. O passo seguinte será sempre menos duvidoso, menos doloroso, menos longo. Vibremos para que o Evangelho consiga ser distribuído por todas as nações.
Vibremos para que todos nos amemos, para que sejamos conhecidos como discípulos do Mestre Jesus. Que a glória de Deus, a paz de Jesus, a ternura de Maria permaneçam sobre todos nós, sobre esse educandário de espíritos encarnados e desencarnados, na memória de todos nós, para que não nos esqueçamos que somos filhos do mesmo Pai, irmãos e amigos do Mestre Jesus. Que Deus nos livre de todas as decepções conosco mesmos. Que assim seja. Assim seja. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. E pessoal, para que o nosso querido irmãozinho Marcelo também ache sempre a página